igreja aqui da Canabolândia é conhecida como a igreja da Bíblia, né? Até porque os irmãos aqui não podem alegar que não tenha palavra nesta igreja, né? Os irmãos trabalham aqui, o pastor Josias trabalha de uma forma que os conteúdos da Bíblia são feitos de forma sistemática, né? Então vocês têm uma continuidade de capítulos, de versículos, e ele me fez a recomendação. Hoje nós estamos já em 2 Reis, capítulo 9, então a sua palavra tem que ser direcionada dentro desse assunto para não perder as perspectivas, né? Eu ia pregar um outro tema ali, mas aí vou caber ao que a igreja está acompanhando, né? E aí nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão dentro desse capítulo. Eu não sei se leu o capítulo todo, eu estava na disposição de ler apenas os 3 primeiros versículos, depois discorrer o assunto, não há problema, até para economizar tempo, né? Que eu não quero ocupar muito tempo aqui com os irmãos, porque o conteúdo desta passagem ela está recheada de contextos históricos importantíssimos, tem muita coisa para ser comentada, e eu creio que não adianta falar tanta informação para pouca assimilação. Devemos ser mais coerentes e nós demos, então, algumas reflexões, alguns pontos bem interessantes da leitura desse livro histórico do Velho Testamento. Eu estou usando uma NVI, certamente, talvez a leitura fique um pouco diferente de quem usa uma Bíblia diferente da minha versão. 2 Reis, capítulo 9, versos de 1 a 3, apenas a introdução do versículo, do capítulo. Nós discorremos o assunto deste capítulo. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi. Dirige-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Acredito que os irmãos já devem ter lido todo o conteúdo do capítulo, porque eu creio que esta é a proposta aqui da igreja, chegarem já tomando conhecimento de qual assunto vai discorrer no culto. Gostaria de fazer uma breve oração em razão da leitura da palavra. Uma atitude respeitosa e vamos orar. Pai amado e querido, graças te damos pelo dia de hoje, graças te damos pela oportunidade de nos conceder estar neste santuário, neste templo, neste lugar, aonde o seu povo está juntado para celebrar o teu nome e honrar a tua santidade. Temos lido a tua palavra, temos entoado cantos que celebrem e louvam o teu nome, e pedimos que o Senhor esteja conosco e nos ajude e seja o nosso Deus neste dia para perdoar nossos pecados, para nos dar novas oportunidades, para nos alimentar com a tua palavra, com a verdade e com o teu amor. Muito obrigado. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, a Bíblia é muito interessante e uma das coisas fantásticas do Velho Testamento são os livros chamados livros históricos, né? Que nos traz, de certa maneira, o percurso da nação de Israel. É muito importante quando nós lemos os livros históricos e tomamos conhecimento como se deu toda a dinâmica da formatação da nação de Israel. A verdade é que Deus não queria uma nação comum, uma nação iguais às outras que eram circunvizinhas de Israel. Deus tinha uma proposta teocrática para eles, porque Ele queria ser o próprio dirigente da nação, Ele queria ser o próprio governante da nação. Mas o povo gostava ou queria ser igual às nações vizinhas, e então Ele pede o rei. Desta forma, Deus providencia então o rei Saul. Logo em seguida, nós temos o rei Davi, aonde ampliou as marcas geográficas da nação, consolidou a nação, estabeleceu a nação num tempo de paz e desejou construir o templo do Senhor. A função essa que Deus não lhe permitiu, deixando então que o seu filho Salomão fizesse. E Salomão então faz melhor do que o seu pai, amplia todas as
marcas geográficas da nação, faz uma diplomacia com todos os outros povos e é considerado o homem mais sábio. Enfim, vocês conhecem a história de Salomão. Tendo Salomão falecido, vem Roboão, seu filho, para governar. E aí começa uma cisão em Israel. Aí começa uma problemática na nação de Israel. Aquela que é a nação que deveria ser a marca de um Deus único, de um Deus poderoso, de um Deus vivo, o único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, deveria ser as testemunhas de Jeová, no aspecto teológico. E eles não conseguiam se manter com fidelidade a Deus. Havia uma tendência quase que natural dentro da nação de Israel para as práticas abomináveis da idolatria, o que aborrecia o coração de Deus. E com isso Deus levantava em tempos o profeta para que pudesse advertir a nação, para que pudesse novamente trazer a nação para os braços de Deus, para a obediência a Deus e a responsabilidade daqueles que seriam as testemunhas dele, apresentando o único Deus verdadeiro, quando todas as nações eram politeístas e adoravam vários deuses. E ele queria que essa nação apresentasse o único Deus verdadeiro. Eles não estavam conseguindo esse feito, porque tinha uma tendência a práticas da idolatria. E eu percebi que na devocional de hoje foi muito pertinente, porque o pastor Josias leu Oséias, e Oséias é uma clara demonstração do relacionamento de Deus para com a nação de Israel, chamando da mulher infiel uma mulher prostituta, nesse aspecto. Ali naquele livro praticamente vai retratar esse momento de relacionamento entre Deus e a nação de Israel, através do relacionamento de Oséias com a sua esposa, que era infiel. Desta forma, então, é construído todo um percurso onde o povo tinha uma certa inclinação para o mal, para as práticas do pecado, abandonando as leis divinas ou cumprindo em parte as leis, mas tendo seus corações voltados para as práticas da idolatria. Dessa forma, Deus vai permitindo então que coisas possam acontecer, mas sempre demonstrando seu amor incondicional para com o povo e a nação de Israel. No tempo de Roboão, então, um dos funcionários do rei, chamado Jeroboão, juntamente com o seu sindicato das 10 tribos, vão fazer petições a Roboão relacionadas a impostos e outras coisas, e ali tem uma cisão, né? E ali então a nação de Israel é dividida entre a nação do sul e a nação do norte, em que no sul fica Judá e Benjamim, e a nação do norte as 10 outras tribos. E agora, nesse percurso, nessa dinâmica de reis do norte e reis do sul, nós vamos verificando na história que os reis do sul eram mais apegados à lei de Deus, mais apegados a obedecer a Deus, até porque eles tinham lá dentro do seu território a Jerusalém. Jerusalém era a marca física e visível da presença divina, da presença de Jeová. Tinha lá o templo, tinha a Arca da Aliança, então tinha toda uma série de elementos simbólicos que fortalecia e consolidava a fé do seu povo. Já a nação de Israel do norte já havia criado lá em Samaria um outro templo, uma outra situação, para que não pudesse aqueles que são lá do norte vir para o sul adorar Jeová em Jerusalém, e lá permaneciam como se fosse uma disputa religiosa. Dito isto, queridos irmãos, nessa dinâmica, nesse percurso que a gente aprende nas histórias do Velho Testamento, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, mas lendo esses livros, vamos começando a entender algumas coisas bem interessantes do que Israel representava para Jeová e as expectativas de Jeová em razão da obediência, o amor e a santidade de Israel como seu representante na terra. Aí ele levantava sempre um profeta para que pudesse corrigir, para que trouxesse um remédio para aquelas dificuldades temporais que iam surgindo de tempos em tempos. E aqui nós já temos uma situação bem distinta, porque quando nós vemos agora Eliseu, na leitura que nós fizemos introdutória do capítulo, Eliseu pede que um dos seus alunos de profeta, ele vista sua roupa e coloque a vasilha do azeite no seu cinto e vá para consagrar um rei. Aqui nós já entendemos que havia naquele tempo a porção do Espírito dado a determinados grupos ali no Velho Testamento. Então Deus não derramava do seu Espírito sobre todos. Essa era a intenção, mas ainda não era o tempo. Então ele depositava essa unção, essa presença do seu Espírito
sobre determinadas categorias no Velho Testamento. Primeiro os reis, depois os sacerdotes e também os profetas. Ou seja, esses eram aqueles que eram ungidos por Deus para o exercício de seus ministérios. Olha, então quando nós vemos aqui na história agora, já no tempo de Eliseu, e Eliseu é um personagem importante e precisamos compreender a dinâmica do seu ministério também, é que ele vem em substituição a Elias, o tesbita. Você sabe que ele está lá no capítulo, no livro 1 dos Reis, é quem vai registrar a história de Elias, considerado um dos grandes e importantes profetas do Velho Testamento da nação de Israel. E Elias, vocês sabem que ele operou 7 milagres grandes. E quando ele foi substituído, Deus mandou que ele escolhesse Eliseu, e Eliseu lhe pede uma coisa bem interessante. Olha, eu posso até te substituir, mas essa unção tem que estar sobre mim, e eu preciso que ela esteja em porção dobrada. E realmente, assim a história vai dizer, porque enquanto Elias pratica 7 milagres, ele pratica 14, que é o dobro dos milagres de Elias. Havia uma distinção também, que os dois eram profetas de alta confiança diante de Deus e com muito poder e autoridade. Entretanto, o Elias, durante o seu exercício de profético, ele é praticamente um profeta rural, que vivia no campo, vivia nos interiores, vivia escondido, vivia fora do contexto de cidade. Esse era o perfil do profeta Elias. Mas o profeta Eliseu não, ele era urbano, ele era uma pessoa da cidade. Ele gostava de estar no meio dos palácios, no meio dos políticos, no meio dos religiosos, no meio da cidade, no meio do povo. Então ele já era mais acessível pela comunidade urbana. Então nós vemos já uma distinção entre o ministério de Elias e o ministério de Eliseu. Ora, Eliseu ele tinha uma participação muito peculiar, porque ele se envolvia ativamente nas questões políticas da nação de Israel. Ele era famoso porque ele dava muitos conselhos para os reis relacionados às coisas políticas. Quando tinha conflito de guerra, ele dava conselhos de guerra, ele dava conselho de determinadas coisas que aqueles reis deveriam proceder para que pudessem ter e obter as vantagens e o governo sair bem naquele processo. Então nós temos agora esse ambiente formatado por Eliseu, no tempo de Eliseu, praticamente no século VII e VI a.C., porque é nos tempos ainda dos reis da Síria, Salmanaser II, Salmanaser III, Ben-Hadad e Hazael e muitos outros, que era nesse mesmo período que eles estavam nos seus governos, tanto por Hitita, os assírios, os impérios egípcios, aquelas nações circunvizinhas que tentavam fustigar a nação de Israel quase que o tempo todo. Então, uma nação que vivia sempre sobre as aflições dos inimigos vizinhos. Aí nós temos, já no tempo de Elias, uma situação interessante que vocês já aprenderam nas leituras passadas, né? Que era a ascensão de Acabe ao governo de Israel. E Acabe casou-se com uma sidônica, que era a Jezabel, né, da nação de Sidom. Então, quando ele traz essa mulher para ser sua esposa, nesse casamento praticamente político, né, nessa diplomacia com os sidônios, então, quando ele traz essa mulher é uma mulher muito perversa, né? E ela tenta, durante o seu período de governo com seu esposo, eliminar o culto a Jeová. Essa é uma das grandes problemáticas do Velho Testamento. Ela queria exterminar o culto a Jeová e fez todo o possível para que isso pudesse acontecer. Vocês se lembram do Monte Carmelo, do conflito que teve dos profetas de Astarote, dos profetas lá de Baal, em conflito com Elias, e de repente fogo do céu vem, aquela coisa toda que nós já sabemos. E ali depois esses profetas desses deuses são mortos, e aí gera toda uma situação de conflito agora, vamos dizer, piorado entre esses políticos descendentes de Acabe, juntamente com os profetas e aqueles que persistem em adorar Jeová. Nesse contexto que nós encontramos aqui este quadro de conflito em que o governo político dominante quer exterminar a vida religiosa do povo, parece até um contexto bem atual de hoje, né? Muitas coisas que a gente coloca como similaridade, parece um ambiente também formatado como hoje. Então nós vemos que essas autoridades estão criando um mecanismo para poder impedir o culto a Jeová. Nesse ínterim,
aí temos o Acasias, que vai ser levantado como um governante de Judá, que é um parceiro político de aliança com Jorão. Jorão é filho de Acabe com Jezabel, e agora estamos vivenciando o tempo da gestão de Jorão, que aqui no capítulo 9 nós estamos reportando esse tipo de governo. Ele era filho de Jezabel com Acabe, então era da dinastia de Acabe, e ele vinha prosseguindo o mesmo processo e prosseguimentos que o pai havia vivenciado, e ainda a mãe, que estava viva, estava tendo grande influência durante o processo do seu governo. Então Deus está aborrecido com essas pessoas que temem em desobedecer e, além disso, não se interessar por Deus, ainda provocar o declínio da fé daqueles que têm a intenção de adorar o Senhor. Então, além de não adorar o Senhor, ainda está promovendo ambientes, está promovendo situações em que o próprio povo também seja afastado de Deus. Isso é uma coisa que irrita o coração de Deus. E ele então começa a promover as suas mudanças. Eu chamaria essa parte da minha reflexão como a vingança de Jeová. Por quê? Porque neste capítulo vamos começar a ver que aquilo que o profeta Elias havia dito a respeito de Jezabel e de Acabe, e o que o profeta Aías também havia dito sobre os mesmos assuntos, eles agora vão se cumprir nesse tempo. Às vezes uma profecia, ela vem para nós e nós acreditamos que ela vai acontecer naquele tempo, porque é aquele tempo que estamos sofrendo as aflições. Aí Deus lança uma profecia, uma palavra profética de alguma forma para nos acalentar ou para mostrar o que vai acontecer, e nós ficamos naquela expectativa que isso vai acontecer imediatamente. Só que Deus, ele não age da forma que nós queremos, é no tempo dele, da forma dele, porque ele conhece todos os ambientes que vão se formatar durante o período do tempo. Então chegou o tempo agora. Agora é interessante observar, para você que está acompanhando a leitura atentamente, que o Jorão é o 8º rei depois de Jeroboão na terra do norte. E acontece que ele vem processando as mesmas atividades que os pais, até porque há uma forte influência da sua mãe nas decisões que ele vai tomar. Ele acabara de ter um conflito, um combate com Hazael, que também havia usurpado o trono lá na sua terra. Então ele sai ferido e vai para a sua cidade, porque nesse tempo dos reis da descendência de Acabe, eles tinham na cidade de Gisel, que é nas planícies de Gisel, ele tinha na sua capital ali como capital de governo. De forma que havia Jeú, que era filho de Josafá, que também é interessante o Jeú, porque ele é filho de Josafá, e Josafá foi um dos reis do sul. Ele era de ascendência lá das pessoas que vinham do sul de Judá. E ele agora vai governar no norte, né? Então o que acontece? Há uma profecia de que Jeú faria a vingança de Jeová. Aí tem algumas coisas na Bíblia que a gente começa a pensar a respeito delas, e esse parece que traz um pouco de problemática sadia, porque a gente começa a pensar, e quando a gente começa a pensar, questionar e ponderar, a gente vai buscar o que é a verdade. Nesse aspecto, está Eliseu. Os irmãos sabem que Eliseu tinha uma escola de profetas, né? Vocês sabem que ele tinha escola de profetas, até que tem uma história lá de uma viúva que os seus 2 filhos estavam para ser entregue na mão dos credores, porque o seu esposo era da escola dos profetas, havia morrido, deixado dívida. Então tinha uma escola de profetas. Então ele pega os seus alunos, né? Esse seminário profético a gente não sabe como é que ele se processava, ainda que a história, tanto de fonte interna como externa, pode nos revelar como é que eram os estudos e como eram as experiências que eles aprendiam com esses profetas já bem experientes, como é o caso de Eliseu. E ele então, ele faz uma coisa que não é comum. Vocês vão verificar que isso não é comum. Tanto é verdade que quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para consagrar os seus filhos a rei de Israel, ainda no tempo do rei Saul, ele faz isso com muito cuidado. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: eu vou lá consagrar, mas eu tenho que fazer isso com muito cuidado, porque vão pensar que eu estou conspirando contra ele, e eu posso morrer, toda a casa de Jessé pode morrer também, porque isso é uma conspiração. E ele vai lá com muito cuidado, ver quem é o filho e tal, até que consagra Davi. Só que Davi não assume imediatamente, vai assumir posteriormente, né? Mas, nesse caso, olha o que Eliseu faz: você vai
ele pegou os filhos dos profetas. Você vai lá onde está Jeú e você vai consagrá-lo a rei de Israel. Isso é uma conspiração. Na verdade, é um golpe. Ora, mas por que isso? A vingança de Jorão. Jorão já havia esgotado a paciência de Deus. Ele não morreu na guerra contra Hazael, mas Deus estava se provendo de uma pessoa que não era perfeita assim como um de nós somos, de uma pessoa imperfeita, para executar o seu projeto, para depois encaminhar um outro processo na história. Então, quando Jeú recebe esse profeta, ele chega perguntando quem é o comandante, quero falar com você. E ele diz assim, qual de nós? Porque havia outros comandantes também, que era um grupo de comandantes que estavam se preparando para a guerra. Já haviam tido uma e estavam se preparando. Qual de nós? Você, Jeú. Aí levou ele num quarto, escondido, e falou a mensagem de Deus, olha que Deus... Aí derramou azeite sobre ele, que é aquela representação da consagração, da unção, para ele governar especificamente. E então, depois que derramou azeite sobre ele, assim diz o Senhor, estou te levantando como rei de Israel. Ora, mas havia um rei, e era o Jorão, que estava junto com Acabe no conflito com Hazael, que era o rei, Acasias, que era o rei lá de Judá. Então, quando ele recebe essa palavra, ele fica com ela no seu coração. Mas quando ele sai do quarto, que é o rapaz que entregou a mensagem, ele sai correndo, porque era um perigo ficar ali, por causa da situação que eu falei, dessa conspiração, desse golpe, praticamente, que havia de ser aplicado ali. E isso tudo sobre a ordem de Deus, não porque Deus queria dar um golpe, é porque Deus é quem levanta e tira os governantes. Ele que coordena a história. Ele não tem controle só sobre os crentes, não, ele tem controle sobre o mundo. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então há coisas que ele permite e há coisas que ele não permite. Há oportunidades que ele dá para determinadas pessoas fazerem certas coisas, liderar país, mas é temporário. Outros virão posteriormente. Então o legado que fica ou é de maldição ou é de bênção. Depende do percurso da pessoa. No caso aqui dessa dinastia era de maldição. Então ele queria interromper isso. O que aconteceu? Os outros comandantes perguntaram, e aí, Jeú, o que foi que aconteceu? O que esse louco veio aqui? Porque os profetas, naquele tempo, em alguns momentos, eram chamados de loucos, por causa da vestimenta, por causa da forma de vida, por causa da maneira que eles falavam, e tinha todo um perfil específico que fazia com que eles fossem considerados loucos nesse aspecto. O que esse louco quis te dizer? Ora, ele veio aqui e disse que o Senhor está me ungindo como rei de Israel. Os comandantes imediatamente se declinaram que eu falo, se curvaram diante dele e reconheceram como sendo ele realmente um rei ungido pelo Senhor. E isso foi a gota d'água, porque os militares é quem comandam, né? Eles fazem, alguém só governa se os militares estiverem do lado, diz a história, né? Então, ele vai imediatamente agora lá para a cidade governante do governo, que é de Israel, para poder combater com o Jorão e matá-lo e assim governar conforme a profecia. E assim ele parte para esse processo, chegando lá, quando o rei Jorão está no seu prédio, lá no seu palácio, em recuperação, porque tinha sido ferido no combate, e o rapaz disse assim, o olheiro lá diz assim, está vindo ali um grupo de exército, está vindo ali uma turma, e não sei o que é. E manda lá um mensageiro para nos informar o que está acontecendo. O mensageiro vai, o rei está perguntando se você vem de paz. E quem disse que eu vim de paz? Sai da minha frente. Então, já ficou por ali mesmo, depois manda um segundo. O rei está perguntando se você vem de paz. E quem é que está falando de paz hoje? Sai da minha frente, já parte para trás. E o camarada não volta. Aí o que está acontecendo? Não, o primeiro foi e ficou, o segundo também. E eles estão vindo numa carreira, uma velocidade, e parece-me que a pessoa que veio numa das carruagens, pela velocidade que ele veio, pelo jeito que ele pilota, é Jeú, um dos comandantes. Aí o rei já percebe então a armação, já percebe a situação que está ficando grave do lado dele, manda arrumar a sua carruagem de guerra também, vai ao encontro
de Jeú. Chegando lá, então, pergunta de paz, ele fala que não, ele recua correndo, tentando fugir da emboscada que está armada contra ele, mas uma flecha lhe atravessa o coração e ele é morto. Logo em seguida, a ordem é: acabem também com a vida de Acasias, porque se desagradou o Senhor. Porque havia uma aliança que Deus não havia permitido. Isso é muito sério quando nós, pessoas que servem a Deus, fazemos aliança com pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus, que não fazem a vontade de Deus. Às vezes a gente leva isso como uma coisa secular, uma coisa comum, mas não é. Para Deus, certas coisas afetam o coração dele. Certas coisas irritam a Deus, certas coisas Deus não permite. Uma das coisas bem trivial assim, que a gente pode dar como ilustração é um casamento misto, né? É um crente casar com um descrente, né? Na expectativa de que esse descrente um dia vai se converter. Um dia vai se converter. E às vezes o quadro que se mostra é que esse descrente muitas vezes é um idólatra, outras vezes é uma pessoa envolvida com práticas ocultas, é um usuário de droga, é um beberrão, é alguma coisa, não se converte e acaba ainda complicando a vida daquela pessoa que arriscou um planejamento como esse sem a direção de Deus. E assim, porventura, vai acontecendo muitas coisas, né? E esse é apenas um símbolo pequenininho de uma coisa que pode afetar a relação nossa com Deus. E outras coisas que acontecem por aí também, de pessoas crentes que fazem aliança com pessoas que lutam contra o reino de Deus, que fazem leis contra o reino de Deus, que fazem coisas que afetam a igreja, afetam a nossa fé, né, que vão nos atrapalhar espiritualmente, que vai complicar o nosso caminho, e às vezes tem crente que ainda faz aliança com essas pessoas. Isso também parece não agradar o coração de Deus. Amanhã depois nós vamos responder por essas ações de alguma maneira, assim como esses dois reis estavam respondendo diante de Deus das suas ações, daquilo que eles escolheram fazer. Tinham toda a oportunidade de fazer a coisa certa, tinham todas as oportunidades de fazer bem, tinham todas as oportunidades de apresentar a Jeová às pessoas a sua palavra, fazendo com que as pessoas seguissem a Deus, mas não escolheram outro caminho. Esse problema da escolha é a maior complexidade. Todos nós vivemos dia a dia pelas escolhas que fazemos. Todo dia. Você vem para o culto e você vai escolher o seu guarda-roupa, qual roupa você vem. Você faz uma seleção na sua cabeça: eu acho que eu vou com essa, com aquela, com esse sapato. E às vezes você chega aqui: não, me arrependi, eu devia ter vindo dessa vez. Então são escolhas. A escolha do ônibus que você vai pegar, da faculdade que você vai frequentar, a escolha do lugar que você... Então a vida é feita por escolhas em muitos lugares. A igreja que você congrega ou não, a pessoa que você vai namorar ou não, a pessoa que você vai casar ou não, a faculdade que você vai fazer ou não. E assim por diante, tudo é pelas escolhas que nós vamos tomando essas decisões. Por isso que nós precisamos ter Jesus forte em nossos corações, andar no Espírito, para sempre tomar decisões acertadas, fazer escolhas acertadas na direção de Deus, para não sofrermos tanto. Dito isto, queridos, já concluindo aqui que o livro, esse capítulo é separado em 3 partes. A primeira parte é Jeú sendo consagrado como rei, a segunda parte quando Jorão e Acasias são mortos por eles, e depois a terceira parte, que é a última que vai encerrar esse capítulo e dar continuidade no 10º, que vocês vão participar na semana que vem, é quando acontece a morte de Jezabel. A mais esperada seria essa, porque havia uma profecia de que ela seria dada como comida para cães, né? Então, quando Jeú entra lá em Gisel, que ele entra na cidade fortificada do reinado de Acasias, onde está a Jezabel, diz que ela então faz toda uma performance, ela pinta, usa as pinturas, que é muito famosa na nossa igreja, principalmente pentecostal, né? Quando a pessoa usa muito de pintura, chama de Jezabel, mas eu nem queria falar sobre isso, até porque essa pintura dela é uma coisa bem interessante. Eles usavam uma pintura negra nos olhos. Quando a mulher fazia isso, segundo a história, porque ela estava querendo chamar a atenção para si, ela queria que as pessoas a observassem, né? E nesse caso, a Jezabel fez essa pintura, está bem claro isso, podia ter ocultado essa parte, mas disse que ela se pintou e foi para a janela, e é lógico que era uma janela de pavimentos do palácio, e ela lançou uma palavra sobre Jeú, sobre o homicida, o assassino, e acaba que ele disse: se tiver alguém do lado dela que é por mim, então pega essa vadia, né? Pega essa mulher e lança abaixo. Então, 2 dos seus camareiros, ou 2 pessoas funcionárias do palácio,
pega a Jezabel e lança lá de cima da janela, ela se esborracha no chão, né? É uma morte muito horrorosa, porque ela cai, bate lá, e eles passam com os carros por cima e deixam ela lá, vão assumir o palácio, vão fazer alguns ajustes de administração e cuidar de tomar posse daquele governo, e depois Jeú lembra o seguinte: não, a gente deve dar sepultura para ela, porque ela é filha de rei, e não é comum em Israel fazer uma situação dessa natureza, de deixar uma filha de rei jogada na rua. E quando chegam lá para buscá-la, aí diz que só está as mãos e o crânio. Então, assim, os cachorros fizeram todo o serviço, não tem mais nada para ser sepultado. Mas isso era porque havia uma vingança de Jeová sobre ela. O que ela fez foi muito mal. E às vezes a gente fica com dó, fica com pena de algumas coisas que acontecem na Escritura, mas não vamos lembrar lá dos precedentes. Não vamos ver o que aconteceu, por que chegou a esse ponto, por que isso aconteceu. A gente tem que observar que havia um processo, havia um caminho. Essa mulher o tempo todo perseguiu Jeová. O tempo todo perseguiu o culto religioso do povo de Israel. O tempo todo encheu a nação de idolatria, de ídolos estrangeiros que ela mandou colocar dentro da nação de Israel e fazer o povo pecar. E isso era tão grave, se tornou tão comum os deuses domésticos, Josias, que eu creio que não importasse a questão dos deuses domésticos, que o próprio Jeú, se você for ver depois do capítulo 10 e 11, é um idólatra. Também tinha ídolos na sua casa, ele também servia alguns ídolos, principalmente aqueles de Betel e Dan, que era o bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro adorado nesse tempo aqui é o mesmo bezerro de ouro que foi consagrado lá no deserto. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, eles sacrificaram esse bezerro de ouro, que era um bezerro que era adorado no Egito. E eles agregaram isso dentro da nação e fizeram isso como culto. E outros mais, como Neustana, que era a própria vara que tinha serpente de ouro lá, que Moisés criou para poder retirar o veneno da serpente que estava picando o povo e matando o povo. Quem olhasse para aquela arte ali era curado, uma representação da cruz de Cristo, né? Sobre a cura pela mordida de Satanás ou pelo pecado promovido por ele, enfim. Então tinha todo, e essas coisas se tornaram elementos de idolatria dentro da nação de Israel. A nação de Israel tinha uma propensão a pecados de idolatria muito grande. E a história vai nos mostrar, e eu creio que vocês vão chegar nesse tempo, que só foram curados definitivamente da idolatria após o cativeiro babilônico. Antes do cativeiro babilônico, não tinha, o povo de Israel tinha muitos ídolos nas suas casas. Aserás e Neftins, não sei o que, tantos nomes que tem, né? Rainha do céu e muitas outras coisas, eles agregavam esses deuses, essas divindades, como uma cultura agregada das nações vizinhas. Por quê? A intenção é: eu não quero ser diferente, eu preciso ser igual a eles. Aí quando tem essa ideia de que eu quero ser igual a eles, se contamina igual a eles e acabam perdendo o seu relacionamento com Deus. Queridos, capítulo 9 é cheio de histórias fantásticas, tremendas, extraordinárias, que vale a pena o que vocês estão fazendo. Porque, na verdade, todos nós crentes, quando nos convertemos, damos uma atenção muito especial ao Novo Testamento, até porque é a nossa única regra de fé e prática que está no Novo Testamento, que conta o nascimento da igreja, a performance de Cristo, o ministério, o reino dos céus. Vai falar sobre os apóstolos, vai falar sobre o colégio apostólico, vai falar sobre a história da igreja, a fundação da igreja, a dinâmica da igreja. Então, tudo isso é muito importante. Porém, conhecer o Velho Testamento é muito importante também para saber o que foi que Israel fez e errou para nós não errarmos. A gente precisa aprender com a nação de Israel. Precisamos aprender com a performance da lei. A Bíblia diz que a lei é potente para salvar. Por isso que nós temos a graça de Deus. No Velho Testamento nós temos o relacionamento de Deus com Israel como se fosse uma mulher infiel, representada inclusive, eu não estou usando aqui agora a interpretação literalista, porque a literalista é o que está escrito na Escritura, mas uma interpretação alegórica daquele caso em que Jesus está numa cidade e uma mulher vem, uma mulher que está com 12 anos de fluxo de sangue. Você lembra dessa história? E ela toca na orla de Jesus, imediatamente o sangue é estancado. Mas enquanto está acontecendo isso, Jairo vem, o sacerdote, e diz que também tem uma filhinha de 12 anos, gravemente enferma, e quando chega Jesus pedindo que vá lá para curar, o outro chega e ela já morreu. Aí enquanto Jesus trata com a mulher, com fluxo de sangue, que é interrompido rapidamente na pessoa de Jesus, ele já vai lá na menina e diz: Talita cum, levanta-te.
O que nós temos aqui para fazer essa história aqui? E terminar essa reflexão. É que essa mulher velha, com fruto de sangue, representa a lei, representa a mulher de Osés, o relacionamento de Israel com Jeová, através do sangue e do sacrifício dos animais. Mas quando vem Jesus, que ela toca em Jesus, Jesus cumpre a lei. Interrompe o derramamento de sangue, porque ele agora é a vítima perfeita, ele é o sacrifício perfeito e real por todos os nossos pecados. Quando ele manda a criancinha levantar, a menina de 12 anos, ela é virgem, ela é pura, é a noiva de Cristo, agora é a igreja da graça, que não é mais pela lei, mas é pela graça de Deus. A graça diz que a porta dos céus está aberta, e quem quiser entrar pode passar. Essa porta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nós estamos para pregar, para ser a testemunha de Cristo. Ele diz em Atos 1:8: recebereis poder, descer sobre vós o meu Espírito, e serão minhas testemunhas. Jesus testemunha onde? Em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui estamos nós como testemunha de Jesus. A nação de Israel era testemunha de Jeová, mas foi enviada. E agora Deus levantou a sua noiva, a igreja, para ser a testemunha de Cristo, com poder, com autoridade e com vitória. E assim a igreja vai andando triunfalmente, porque as portas do inferno não vão impedir o andar da igreja. E assim, amados, nós vamos caminhando em triunfo, em conquista e vitória, acompanhando a dinâmica desses reis, desses governos catastróficos que teve principalmente no Reino do Norte, a dificuldade de se manter fiel mesmo no governo do Sul, e depois do cativeiro babilônico, mais uma vez, a nação de Israel deixou de ser dividida e se tornou mais uma vez só uma nação, porque essa é a ideia de Deus, um só povo. Esse é o povo de Deus. E agora estamos nós aqui como igreja do Senhor, há quase ou mais de 2000 anos, andando em ambientes hostis, em ambientes difíceis, de muita idolatria, de muita perseguição, mas não nos estamos desencurvando. Nós estamos levantando a nossa cabeça com pequena força, com muita força, o fraco dizendo que é forte. Nós estamos marchando e vamos marchando. A igreja já passou por todos os momentos difíceis na história e conseguiu vencer, e aqui estamos nós. E ainda haverá momentos difíceis como nós estamos vendo agora, e ainda virá, mas nós vamos continuar vencendo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, disse o profeta Eliseu, mostrando para Geazi o exército de Deus que estava a favor do povo. Assim estamos nós, a igreja vencedora. A igreja precisa se unir nesse tempo. Ela precisa levantar em oração e clamor, clamar pela nação, clamar pelo mundo, clamar pelo povo, provocar uma unidade espiritual, obedecer e crer na palavra, pregar essa palavra o máximo que puder para salvar o máximo possível de perdidos, porque a volta de Jesus é iminente. Ele está chegando, irmãos. O ambiente está preparado para a volta de Jesus e nós estamos aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor. Estamos prontos para subir para a glória com o Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a nós, para que nós possamos manter fiel a Deus, firmes e consolidados na palavra, sem arredar o pé da presença do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando sempre para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E assim que a igreja vai marchando, eu creio que é assim que vai pastor Josias nessa igreja, com o cajado na mão, Jesus na frente e o rebanho todo junto, andando em unidade, em espírito e em verdade, na presença do Senhor. Vamos tomar uma atitude respeitosa, orar, encerrar essa parte da reflexão da palavra. Mais coisas vocês poderão extrair durante a leitura da semana e certamente serão muito edificados com todo esse conhecimento. Deus amado e querido, muito obrigado por este momento, por essa reflexão, por essa palavra, pelas pessoas que nos ouvem através da internet, que a tua bênção possa alcançar essas famílias, essas vidas. Se alguém está nos ouvindo, está afastado dos teus caminhos, se alguém está perdido de alguma forma, está enfermo, está oprimido, que o Senhor venha com uma palavra de vitória, que o Senhor toque na vida dessa pessoa pelo teu poder e amor, que o Senhor liberte essas pessoas, quebre as correntes, quebra, Senhor, toda algema de escravidão do pecado ou da opressão de Satanás, que o Senhor liberte essas pessoas para a glória do teu nome.
que essas pessoas sejam levantadas por Ti, possam se reconciliar, possam assumir o seu lugar na Tua presença e serem pelo Senhor revestidas de poder para prosseguirem avançando em triunfo, conquista e vitória. Nós abençoamos a Tua vida, nós abençoamos a Tua casa, a Tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que se você creu, diga amém. Amém. Glória